Fala galera do YouTube, tudo certo? Aqui é o professor Pedro e hoje nós vamos para uma aula de fontes históricas. Vamos nessa? Antes de iniciar, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, comentar, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque ele pode ser interessante para outros alunos também. Vamos ao vídeo? Todo aluno, quando chega no 6º ano, é perguntado pelo professor de História por que a história é importante. A história é importante para muitos aspectos, mas os alunos quase nunca sabem disso. É importante que a gente entenda e compreenda a história e as ações humanas no passado para que erros grosseiros como esses que vocês estão vendo aqui, como guerras, não aconteçam mais nos nossos dias. Sabendo a história, a gente consegue compreender os fatos que levaram a determinados eventos históricos, ruins ou bons. A história, ela está baseada em fatos. Esses fatos aconteceram e alguém deixou algum material falando sobre aquele fato. E é justamente sobre isso que eu vim falar hoje com vocês. Como que os historiadores interpretam os fatos históricos? Bem, eles interpretam os fatos históricos através das fontes históricas. E aí eu volto para a pergunta lá do início do vídeo. O que são fontes históricas? Bem, fontes históricas é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, seja ele uma fotografia, um livro, uma foto, uma carta, uma roupa e assim vai. Tudo que é produzido pelo ser humano, ele pode ajudar a desvendar um mistério ou ajudar a contar a história de alguém ou de algum fato histórico que você esteja investigando. A função do historiador, ela é uma função muito legal. Por quê? Você vai investigar a história através das pistas que você vai encontrando. Essas pistas são chamadas de fontes históricas. Pensem como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai pesquisar sobre alguma coisa histórica e você tem que ir juntando as peças até que você consiga entender o que de fato é aquele quebra-cabeça. Os historiadores, eles vão juntando documentos, como fotos, revistas, cartas, como falei antes no vídeo, para entenderem o fato e dali tirarem a sua interpretação. Não é só historiadores que podem interpretar o passado. Todas as pessoas que tiverem algum interesse em investigar alguma coisa podem juntar peças do quebra-cabeça e fazer a sua própria pesquisa e dar a sua própria interpretação sobre os fatos. As fontes históricas, elas podem ser materiais e imateriais. Exemplos de fontes imateriais é tudo aquilo que não é concreto, ou seja, quando você escuta uma história de alguém ou quando alguém canta uma música para você, é um exemplo de fonte histórica imaterial. Quando alguém dança, uma dança também é classificada como uma fonte imaterial. Por quê? Porque a gente não consegue tocar, não é algo concreto. Também existem as fontes materiais, essas são mais comuns, que são as fotos, revistas, jornais, tudo que a gente consegue tocar, que a gente consegue encostar e que a gente consegue visualizar. Essas fontes, então, são chamadas de fontes materiais. E como que o historiador faz para interpretar essas fontes históricas? Bem, isso não é tarefa simples, pois nós temos que cruzar várias informações até chegar naquilo que provavelmente aconteceu naquele momento. Por exemplo, olhem essa imagem. O que ela revela sobre a sociedade? O que ela revela sobre aquele tempo em que essas pessoas estavam vivendo? Antes de analisar a imagem, a gente precisa entender esse contexto. Para entender esse contexto, a gente precisa sair do mundo em que a gente está vivendo neste momento e tentar entender como se a gente estivesse no momento em que a gente está analisando esse documento. Bom, para analisar uma fonte histórica, a gente primeiro precisa fazer perguntas para ela. Por exemplo, o que esses homens fazem pendurados a muitos metros de altura? Bom, a possibilidade de resposta seria: eles estão construindo um prédio. Muito bem, para a gente continuar a nossa análise, nós fazemos outras perguntas. Por que essas pessoas não estão utilizando nenhum tipo de cinto de segurança, nenhum tipo de capacete ou nada que os proteja de eventuais quedas? Bom,
eu posso levantar hipóteses, já que eu não tenho outros documentos que possam me ajudar a interpretar esse fato. Eu posso dizer que naquela época isso era normal, que as pessoas elas não estavam muito preocupadas para os acidentes de trabalho, ou que não existiam leis que obrigavam os trabalhadores a usarem equipamentos de proteção. Tudo isso que eu estou fazendo é uma análise de uma fonte histórica. Viu como é fácil? Aos poucos a gente vai analisando um documento, vai levantando hipóteses, ou seja, a gente vai tentando compreender com a cabeça daquela época. A análise ela serve para a gente compreender os fatos no passado, ver o que deu errado no passado e tentar não cometer novamente no futuro. As fontes históricas mais utilizadas pelos historiadores são as fontes escritas, pois ali existe claramente a ideia do que se quis passar no momento em que aquele documento foi escrito. Portanto, os historiadores utilizam muito mais documentos escritos do que qualquer outro tipo de documento. Mas isso não significa que os outros documentos ou fontes históricas não possam ser analisados. Sim, eles podem e devem ser analisados. Então, galera, resumindo, fonte histórica é tudo aquilo que me ajuda a contar uma história ou um fato. Pode ser foto, um vídeo, uma revista, um livro, uma carta, uma dança, enfim, tudo aquilo que me leva a algum lugar na história. E que esse documento, então, possa me ajudar a interpretar um pouco mais sobre aquele passado. Para a nossa atividade, nós iremos fazer a interpretação de uma imagem. Eu vou disponibilizar para vocês uma imagem e vocês terão que levantar hipóteses. O que é levantar hipóteses? Vocês vão ter que tentar compreender o que esta imagem está falando para a gente lá do passado. Vocês terão que fazer perguntas para a imagem e essa imagem, então, ela vai responder para vocês, para que vocês, então, desenvolvam um texto bem legal. Para que essa atividade fique bem clara para vocês, eu vou pegar mais um exemplo. Observe essa imagem. O que ela nos fala sobre determinado período? Bom, primeiro a gente tem que ver o que essa imagem tem. Ela tem um bebê e ela tem uma gaiola e parece que este bebê está pendurado em um prédio. O que esse bebê está fazendo pendurado num prédio? Esta é a primeira pergunta que eu faço. E respondendo essa pergunta, eu levanto a minha primeira hipótese. Será que este bebê estava de castigo? Bom, não sei. A imagem não me diz se ela está ou não de castigo, por isso eu tenho que continuar a minha investigação. Eu faço outras perguntas. Este bebê está bem vestido? Sim, parece que ele está muito bem vestido. Será que este bebê mora em algum lugar de pessoas mais ricas? Me parece que sim. Morar em um apartamento é sinônimo de que existe ali uma pessoa que tem uma condição financeira um pouco melhor do que outras pessoas. Então eu consigo chegar próximo, já que eu não tenho outras fontes históricas, levantando as minhas hipóteses, que talvez nesta época, esta seria a maneira que os pais que moravam em apartamentos encontraram para que os seus filhos pudessem tomar sol ou tomar ar. Bom, não sabemos se realmente é isso, mas nós levantamos hipóteses, até porque não tem mais fontes históricas falando sobre esta imagem. Então, quando eu tenho só a imagem, eu procuro levantar várias hipóteses, ok? Vocês farão isso também. A imagem estará disponível aqui para vocês e vocês então irão levantar hipóteses. Beleza? Eu deixo um abraço aqui para vocês. Até a próxima. Não esqueçam de curtir e de comentar esse vídeo.